Vamos a um texto bíblico para a nossa reflexão. Eu quero falar sobre algumas verdades para vencermos a ansiedade. Para tanto, abra a sua Bíblia, se você tiver, e se você puder, onde você está, abra a sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho por Mateus, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo os versículos 25, versículo 30, versículo 33 e versículo de número 34. Enquanto você está localizando, eu quero te incentivar a você compartilhar os vídeos que a igreja posta, você compartilhar esse culto, você compartilhar as mensagens que você tem recebido. Nós estamos vivendo dias de tantas notícias ruins e pessoas estão se propondo a espalhar medo, a espalhar pânico, e eu tenho dito que neste tempo onde muita gente está espalhando medo e pânico, nós devemos espalhar a esperança, compartilhar mensagens do Evangelho. Em síntese, eu tenho dito que em um mundo de profetas do caos, nós precisamos ser profetas da esperança. Evangelho por Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é o corpo mais pelo que haveis de comer ou de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O texto que eu acabei de ler para os irmãos é um texto que está inserido em um dos sermões mais importantes do Senhor Jesus, que foi o Sermão da Montanha, que é conhecido por muitos como o Sermão das Bem-aventuranças. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5, quando a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte, e encerra no capítulo 8, quando a Bíblia diz que ele desce do monte e restaura imediatamente ao descer um leproso. E Jesus está traçando um paralelo com Moisés, porque da mesma forma que Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos, recebeu as leis, que era a constituição de Israel no monte, Jesus vai subir o monte também para estabelecer a constituição do reino, para ensinar como vivem aqueles que o servem, que são seus discípulos e que fazem parte do reino. Qual é a essência dos que fazem parte do reino? É interessante, a título de introdução, nós percebermos que toda a mensagem do reino está focado no ser, sobretudo dos versos 1 ao verso de número 14 do capítulo 5, Jesus foca no ser. Bem-aventurados os que são, vós sois, porque a mensagem temática e mais profunda do Evangelho é essa, ela foca no ser, não no ter. É interessante a gente salientar que o ter é muito transitório e passageiro. Aquilo que você tem, circunstâncias podem te tomar, aquilo que você tem, alguém pode te tomar, mas aquilo que você é em Deus, aquilo que você é no Evangelho, ninguém pode te roubar e ninguém pode te tomar disso. Então aqui no Sermão da Montanha, Jesus dá algumas lições e Jesus ensina algumas verdades para nós vivermos uma vida cristã plena, para nós vivermos uma vida com Deus, para nós vivermos uma vida em sociedade. E na altura do capítulo 6, a partir do versículo 25, ele vai abordar um tema que sempre foi algo presente na vida humana, na espécie humana, que é essa questão da ansiedade. Obviamente, em uma certa medida, é natural e é normal que todos tenhamos algum nível de ansiedade, mas quando isso extrapola e fica desregulado, pode nos causar muito mal, e é contra isso que Jesus tem algumas lições para dar e que eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus. No verso 25, Jesus nos ensina a primeira lição para vencermos a ansiedade, quando ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais. Eu gosto dessa expressão de Jesus, porque ele diz, não é a vida mais. Em suma, ele está dizendo, a vida é mais. A primeira verdade que você precisa aprender para vencer a ansiedade é que a vida é mais. Eu gostaria muito que você focasse nisso em nome de Jesus e entendesse que a vida é mais. A vida é mais do que circunstâncias que te cercam, a vida é mais do que um problema temporário que se manifestou nesse tempo, a vida é mais do que talvez alguma situação que você vivenciou ruim. Eu preciso que você entenda que a vida é mais. Infelizmente, muitas vezes a gente vive a vida com antolhos. Antolhos são aquilo que a gente comumente chama de viseira.
É aquilo que quem monta a cavalo coloca nos animais de montaria como cavalo. Eles colocam antolhos nos cavalos, viseiras nos cavalos, porque a viseira limita a visão do animal, de modo que o animal que tem uma visão de 180 graus plena, ele passa a ter uma visão muito mais curta, e ele só olha para o lado que aquele que está o montando direciona com as rédeas. Muitas vezes a ansiedade trabalha com uma espécie de antolho nas nossas vidas. Ela coloca viseiras nas nossas vidas e não nos deixa enxergar o todo da vida e nos faz focar, e algumas vezes em algo que está dando errado. E a proposta de Jesus não é essa. Jesus está dizendo: entenda que a vida é mais. Amplie a sua visão para que a sua vida também seja ampliada em nome de Jesus. Amplie a sua visão para que você viva uma vida mais frutífera em nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 8, nós percebemos a diferença de visão quando nós vemos dois personagens bíblicos. A Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram porque apacentavam as ovelhas no mesmo pedaço de terra e não tinha alimento para todas as ovelhas. Por fim, essa briga chegou em Abraão e Ló. Abraão chamou o seu sobrinho Ló e disse: meu filho, escolhe o lado que você quer ir, porque o lado que você for, eu vou para o lado oposto, para que não haja contenda entre nós. E é interessante isso, porque a Bíblia diz que Ló olhou as campinas de Sodoma, e diante daquilo que Ló olhou, ele escolheu as campinas de Sodoma. E quando Ló se apartou, Deus falou com Abraão: agora, Abraão, levanta a tua cabeça e olha toda a terra, de um lado ao outro, de oriente ao ocidente, porque toda esta terra eu vou dar à tua descendência, à tua semente. Isto aqui é uma ampliação de visão que a gente está percebendo. A visão de Ló estava limitada àquilo que os olhos dele viram. A visão de Abraão foi ampliada porque estava embasada naquilo que Deus tinha falado. A palavra de Deus para você nessa noite é esta: amplie a sua visão, a vida é mais. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Sempre que algum amigo meu faz aniversário, eu replico e eu envio uma mensagem. Eu sempre digo assim: que Deus acrescente dias à sua vida, mas que Deus também dê e te acrescente vida aos seus dias. Eu quero que você entenda que dias na vida fala de longevidade cronológica, mas que vida nos dias fala de intensidade. Dias na vida fala de duração de tempo. Vida nos dias fala de desfrute, de deleite, de prazer. Deus me trouxe aqui para te dizer: entenda que a vida é mais. Para de focar apenas em um problema que está acontecendo, quando há muitas outras coisas acontecendo de bom e dando certo na sua vida. Em nome de Jesus, vença a ansiedade, entendendo que a vida é sempre mais. Eu profetizo profeticamente em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que Deus amplie a tua visão, que Deus amplie a tua vida, que você entenda que a vida é mais, que em nome de Jesus você receba vida nos seus dias, em nome de Jesus. A primeira lição para vencermos a ansiedade é entendermos que a vida é mais. A segunda lição para vencermos a ansiedade está nos versículos 26 e 30, quando Jesus diz: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Aí no verso 30 ele completa e diz: pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus está tentando mudar o foco de visão dos discípulos, porque eles estão olhando para aqueles que semeiam, cegam, para as coisas terrenas, e Jesus diz assim: olhem para as aves dos céus, elas não semeiam nem cegam, mas o Senhor as alimenta. Os lírios do campo não tecem fios, mas o Senhor os veste. Que lição é essa para vencermos a ansiedade? É a lição da expectativa. Você precisa tirar a sua expectativa das coisas desta terra e colocar a sua expectativa nas coisas de Deus. Você precisa colocar a sua expectativa em Deus. Muitas vezes o que provoca em nós uma ansiedade desequilibrada, exagerada, é colocarmos a nossa expectativa no lugar errado, na pessoa errada. Eu tenho uma palavra para você nesta noite: coloque a sua expectativa em Deus. Há um tempo atrás eu fiz um exame de saúde e deu algumas alterações, e o médico me fez uma recomendação. Ele disse para mim: Bruno, você vai precisar fazer exercícios físicos de forma rotineira, todos os dias, para ajudar a sua saúde a melhorar. E eu então, desde aquele conselho do médico, eu resolvi pôr em prática aquilo e comecei a correr. De modo que todo dia eu fazia uma corrida de 5 quilômetros. Corria sempre no meu bairro, ou sempre na esteira do prédio onde eu moro.
Entretanto, um dia eu resolvi sair para correr na praia. Eu me recordo que esse dia eu aprendi uma das lições mais preciosas da minha vida. Quando eu cheguei na praia, era cedo, cerca de 7h30 da manhã, eu procurei a vaga mais cobiçada para guardar o carro, que costuma ser a vaga que tem uma sombra. Eu achei uma árvore, a árvore era muito grande, produzia uma sombra muito grande. Eu falei, opa, vou colocar o carro aqui embaixo dessa sombra. Coloquei o carro embaixo da sombra e pensei, maravilha, eu vou correr, vou encontrar com alguns amigos e quando eu voltar o carro vai estar fresco, vai estar guardado debaixo da sombra. Fui, corri, fiz o que eu tinha que fazer e quando eu voltei, para minha surpresa, o carro estava no sol. Porque o tempo passou. Eu saí 7h30, quando voltei era cerca de 11 horas. E quando eu voltei, o tempo tinha passado e a sombra variou. A sombra mudou de posição. Quando a sombra mudou de posição, eu me aproximei do carro, eu coloquei a mão no carro para tentar abrir, o carro estava muito quente. Eu tive que esperar um tempo com as janelas abertas para poder entrar e sair. Porque eu pus a minha expectativa na sombra da árvore, mas a sombra variou com o tempo e o carro ficou descoberto. Eu pus a minha expectativa na sombra da árvore e a sombra variou e eu fiquei, infelizmente, com o carro no calor. E eu tenho entendido a partir dessa experiência que eu tive que muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa em sombras humanas, nas sombras desta terra e a gente acaba por se frustrar. Você coloca a tua expectativa na sombra do dinheiro e aí o dinheiro se vai e você se frustra. Você coloca a sua expectativa na sombra de amizades e as amizades se vão e você se frustra. Você coloca a sua expectativa na sombra do emprego, na sombra de algum homem, na sombra de um relacionamento e a sombra varia, a sombra muda, porque sombras terrenas sempre variam e você fica frustrado e fica ansioso, mas eu tenho uma palavra para você: existe uma sombra que não varia, aleluia, existe uma sombra que não muda e que não varia. É aqui Tiago disse na primeira epístola universal, Tiago capítulo 1 verso 17, quando ele disse que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Eu tenho uma palavra para você esta noite: coloque a tua expectativa na sombra de Deus, porque ainda que as sombras humanas variem e mudem, a sombra de Deus permanece inamovível, te protegendo e te guardando. É por isso que o salmista no Salmo 91 disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se abrigue, põe as tuas expectativas na sombra de Deus, porque ela não muda, aleluia. Vença a ansiedade, colocando as tuas expectativas na sombra de Deus, nessa sombra que não tem variação, nesta sombra que não tem mudança. Oh, irmãos, Salmo 20 verso 8, o salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A terceira palavra de Jesus para nos ajudar, para nós vencermos a ansiedade, está no versículo 33, quando ele diz assim: mas buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos incitando, Jesus está nos aconselhando, melhor dizendo, nos ordenando, para que nós nos envolvamos na busca de Deus. Qual é o terceiro conselho para me ajudar a vencer a ansiedade? Me envolver na atividade da busca de Deus. Me envolver em uma atividade espiritual. Você precisa entender uma coisa: algumas vezes a ansiedade nasce em um terreno chamado ociosidade. O que é ociosidade? É o descanso exagerado, é a não produtividade por muito tempo. Então, algumas vezes a ansiedade nasce no terreno da ociosidade, e para combater a ociosidade, Jesus nos orienta e nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, se envolva na atividade da busca a Deus, se envolva na atividade de conhecer mais ao Senhor. Oséias capítulo 6 verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: mas sede sempre firmes e constantes e cada vez mais abundantes no Senhor. Como eu venço a ansiedade? Se envolvendo em uma atividade, se envolvendo na busca a Deus. Nestes dias que nós estamos vivendo,
e esta mensagem é própria e contextualizada para esses dias. Talvez você está impossibilitado de algumas atividades, mas tem muitas coisas com as quais você pode se envolver. Se envolva com a oração, se envolva com a leitura da palavra, se envolva com o jejum, se envolva com outras atividades. Reorganize a tua vida, reorganize a tua casa, reorganize as tuas prioridades. Faça algum curso online, se envolva com algo. A atividade inibe a ociosidade. Em nome de Jesus, tenha uma atividade. O quarto conselho que Jesus nos dá para nós vencermos a ansiedade está no versículo 34, que diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Sabe o que produz em nós às vezes também uma ansiedade descontrolada? É nós anteciparmos o problema de amanhã e trazermos ele para hoje. Por isso Jesus está dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. E os psicólogos, de forma muito sábia, sempre dizem que depressão é excesso de passado no presente, e ansiedade é excesso de futuro no presente. E qual é a orientação de Jesus? Viva cada dia de cada vez. Viva cada dia com o melhor que você pode. Viva cada dia dando o melhor de si, sem se preocupar excessivamente com o dia de amanhã. Irmãos, quantas vezes a gente está sofrendo porque a gente tem o hábito de antecipar problemas que algumas vezes nem ao menos aconteceram. Se você não antecipa nem boleto, meu filho, não queira antecipar problema. Eu vejo em Jesus uma prática de vida fantástica, porque quando Jesus veio para esta terra, ele já sabia que seria crucificado, ele já sabia que seria em cima do madeiro, ele já sabia que ele seria entregue, mas a Bíblia nos mostra que Jesus esperou a hora certa para sofrer. Ele começa realizando um milagre nas bodas de Caná, ou seja, Jesus não sofre antecipadamente, ele come, ele bebe, ele participa de festas, a tal ponto que os fariseus dizem: ele é um comilão, porque Jesus desfrutava das coisas, ele não esperou. Jesus esperou o momento certo para sofrer. Quantas vezes a gente está antecipando problemas, antecipando situações, e algumas delas não vão acontecer. Em nome de Jesus, não antecipe esse problema, em nome de Jesus, não antecipe essa situação, não sofra antecipadamente. Eu tenho dito que quem sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Entrega a tua vida nas mãos de Deus, é o que disse o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se for para sofrer, sofra só pelo que aconteceu, não pelo que ainda vai acontecer. E em Jesus a gente tem um exemplo interessante, porque ele enfrenta o sofrimento quando o sofrimento chega, mas entendendo que o sofrimento era passageiro, era por um bem maior, e no terceiro dia haveria a ressurreição. Por isso ele disse: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou e a torno a tomar. Como é que eu faço para vencer a ansiedade? Não antecipe os problemas, não antecipe os sofrimentos, espera as coisas acontecerem, porque 90% das vezes elas não são tão ruins como você pensa que vão ser. E aí Jesus encerra o verso 34 nos dando uma esperança e nos dizendo algo a respeito de cada dia, dizendo assim: porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Eu acho interessante essa expressão cada dia, todo dia. Jesus está dizendo: não antecipe os problemas, porque todo dia talvez tenha um mal, basta a cada dia o seu mal. Agora tem outra coisa que ele prometeu que certamente estaria conosco todo dia, que é a sua presença, quando ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Você precisa entender que se para todo dia tem um problema que pode aparecer e se manifestar, para todo dia tem a presença real, verdadeira e genuína de Jesus ao nosso lado. E o Salmo de número 23 é um salmo que exemplifica muito bem essa ideia. Em português, a gente sempre lê o Salmo 23 da seguinte forma: o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Mas aí eu tive um questionamento com esse salmo e fui estudá-lo mais a fundo. Porque se o salmista está dizendo que nada vai me faltar, é porque nada vai me faltar, eu vou ter de tudo. E aí quando eu fui estudar, eu não sou especialista em hebraico, mas
Tenho alguns amigos que são especialistas e tenho ferramentas que me auxiliam. E eu fui para o original, o Salmo 23 no original é Adonai Roim Loersá. Que se você trouxer direto para o português, dá a tradução livre. O Senhor é meu pastor, não terei falta. O que o salmista está dizendo não é nada me faltará. O que o salmista está dizendo é não terei falta. De quem? Do Senhor, que é o meu pastor. Eu tenho uma palavra para você, Jesus está contigo todos os dias. Acalma o teu coração, vença a ansiedade, Ele está com você todos os dias. O que Davi está dizendo é basicamente isso no Salmo 23. Coisas podem me faltar, amigos podem me faltar, eu posso ter falta de algumas coisas, mas existe um que não vai faltar na minha vida, que é Deus. Eu tenho uma palavra para você, talvez em algum momento da sua vida vai faltar saúde, mas o pastor, o Senhor não vai te faltar. Talvez em algum momento da sua vida vai faltar dinheiro, mas o Senhor não vai te faltar. Talvez em algum momento da sua vida vai faltar amigos, mas o Senhor não vai te faltar. Ele está contigo todos os dias. Entenda e receba isso em nome de Jesus. De repente toda essa situação que está acontecendo conosco é um momento de você refletir sobre a vida que você está vivendo e a vida que você pretende viver. É um momento de você pensar entre a vida que você está vivendo e a vida que você quer viver. E Jesus está dizendo, não vale a pena se entregar ao medo, não vale a pena se entregar à ansiedade exagerada e descontrolada, não vale a pena se entregar ao pânico, mas vale a pena se entregar a Jesus. Quando você se entrega a Ele, você entende que a vida é mais. Quando você se entrega a Ele, você passa por as tuas expectativas nele. Quando você se entrega a Ele, você passa a buscá-lo e se envolver nessa atividade que te desenvolve. Quando você entrega-se a Ele, você não antecipa os problemas do futuro e você entende que a cada dia pode ter um problema, mas todo dia a presença dEle está contigo. E eu quero te fazer um convite nesta oportunidade, para que você entregue a sua vida a esse Senhor, que é maravilhoso, que é Salvador. Ele quer transformar a sua vida. Vai aparecer nesse momento o QR Code na tela. E eu queria muito que você posicionasse o teu celular para esse QR Code, porque vai abrir uma aba para você colocar os teus dados. Nós queremos te acompanhar, orar por você. Nós queremos que você viva uma nova vida em Deus. Com Jesus a gente aprende que a vida é mais. A vida é mais. Deus tem mais para a sua vida. Entregue a tua vida a Ele, entregue a tua história a Ele, entregue os teus caminhos a Ele. Não é tempo de você se entregar ao desespero, mas é tempo de você se entregar a Deus. De repente você está aí nesta sala com alguém do seu lado que não é cristão. Dá uma cutucada nesse alguém e pergunta-lhe se ele quer se entregar a Deus, se ele quer se entregar a Jesus. Que eu quero orar em nome de Jesus pela sua vida. Faça desse tempo um tempo de um recomeço. Eu sempre digo isso. Com a graça de Deus, todos os novos começos são possíveis. Eu quero orar pela sua vida, você que está se entregando em nome de Jesus. Senhor, neste momento nós te apresentamos, Pai, cada uma das vidas que estão em suas casas, em diversos lugares diferentes do Brasil e do mundo, e foram tocados por essa palavra, e querem não se entregar à ansiedade exagerada, ao pânico, ao medo, mas se entregar a Ti. Nós queremos te pedir, Senhor, toca nestas vidas, toca dando a elas paz, toca dando a elas tranquilidade nesse momento, toca fazendo elas mudarem o ângulo de visão delas e elas começarem a colocar a expectativa em Ti. Toca nestas vidas, Senhor, que haja uma transformação, que haja uma mudança, que haja um renovo, que o Teu nome seja glorificado a partir deste dia na vida desta pessoa de um jeito extraordinário, que se cumpra nela, que disse o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, eu te louvo por essas vidas que se entregaram a Ti, e te peço, crava esta palavra nos nossos corações, para que a gente vença o pânico, o pavor e a ansiedade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra em nome de Jesus.